tarde, terceira parte. Um aplauso para o Dr. Hernani, que já cá está connosco. E para a nossa especialista, a doutora Teresa Paula Marques. Bem-vinda, que nos vai aqui ajudar a comentar e a tentar perceber aqui alguns fenómenos da atualidade. Verdade, doutor Hernani? Fenómenos do comportamento. Exatamente. Queremos tentar perceber como funciona aqui a mente humana. Portanto, se calhar vamos ao primeiro tema e vamos abrir a nossa terceira parte com esta notícia. O Tribunal de Sintra absolveu um homem de 33 anos que estava acusado de atirar a mulher de 37 pela janela, deixando-a paraplégica. Os juízes decretaram o internamento do homem pelo menos durante 3 anos, considerando que sofre de problemas psiquiátricos e tem baixa tolerância à frustração. Bem, se calhar começamos por explicar que ele não foi absolvido, ele foi condenado a 3 anos neste... É uma pena de internamento psiquiátrico de 3 a 10 anos. Pronto. E está em recurso. E está em recurso e por Portanto, isso está em liberdade. Não está nada, exatamente. Pronto. E antes de irmos ter com o nosso Luís Maia, isto que se ouviu na peça, baixa tolerância, ou seja, uma psicose orgânica associada à personalidade imatura e baixa tolerância à frustração. Já lá iremos. Já lá iremos. É. Isto tudo começou com um programa de televisão. Pois, zangaram-se, um concurso de um reality show qualquer. Ele não concordou? Ele da televisão. E quem pagou foi a mulher que foi para a janela fora. Mas o Luís Maia explica. No local, com certeza com mais... Ou seja, foi defenestrada. Exatamente. Que é o termo correto. Exatamente. Bom dia, aliás, boa tarde, Luís Maia. Que mais informações tens sobre este caso? Boa tarde. Talvez dizer que o indivíduo tinha baixa tolerância à frustração seja pouco, até porque não foi só uma discussão por causa de um concurso, foi por causa de um jogo de futebol que não se realizou, um célebre Benfica Sporting, que não se realizou num dia temporal porque a cobertura do estádio da Luz começou a desagregar-se, a desfazer-se em certa medida, o jogo foi adiado. Foi também porque não conseguiu ir à casa dos avós naquele dia. Foram vários os fatores que terão levado aquele homem a estar particularmente perturbado naquele dia. Nós estamos num lugar onde tudo aconteceu. A vítima foi atirada do segundo andar deste prédio que o repórter de imagem Nuno Martins está a mostrar neste momento. Foi no segundo andar deste prédio que aconteceu a discussão e foi de uma destas janelas que ela foi projetada, foi atirada para a rua. A vítima ficou cerca de 2 horas na via pública, sem qualquer auxílio, numa noite de tempestade. Foi depois encontrada completamente encharcada pelo pai e pelo irmão do ex-companheiro que a tinha projetado, que a tinha defenestrado. Foi encontrada completamente encharcada no chão, inanimada. Foi em vias destas pessoas, talvez o procedimento mais correto tivesse sido chamarem auxílio imediatamente, mas preferiram agarrar nesta mulher e colocá-la dentro de um carro e levá-la, sabe-se lá porquê, não para um hospital, mas sim para uma esquadra da polícia, para a esquadra da polícia de Alfornelos, e foi lá na esquadra que foi chamado auxílio. Os bombeiros deram com esta mulher no banco de trás de uma viatura. Ora, a discussão aconteceu então por uma série de motivos fúteis. A gota d'água terá sido o insucesso de um concorrente que este homem apoiava, ou de quem ele gostava num reality show, num concurso, aliás, num programa televisivo, num programa de talentos musicais. O vencedor desse concurso acabou por ser outra pessoa de quem o ex-companheiro da vítima gostaria menos, e a partir daí o caldo entrou. Nós falámos há bocado, entrevistámos esta mulher que foi atirada pelo segundo andar, que conta como viveu estes momentos e conta como soube de toda a verdade. Desse dia só me posso recordar de como foi o meu dia. O episódio em si, nessa noite, não tenho recordações nenhumas porque a minha memória bloqueou. Por causa do trauma. Mas Exato, o que é que lhe contaram que aconteceu? Aquilo que me contaram, agora todos os relatos que eu tenho ouvido nestes últimos tempos, é que foi iniciada uma discussão entre nós os dois nessa noite, uma frustração que ele teve nesse dia devido a um programa de televisão que não ganhou a pessoa que ele estava à espera. O facto de não ter ido à casa dos avós a Orem nesse dia também foi um motivo de frustração, e não sei se por algum motivo essas frustrações todas levaram-no a cometer este ato. E o que é que ele fez exatamente?
Fui atirada da janela do segundo andar da nossa casa. Então é depois, ele atirou da janela e foi-se corrê-la, foi-se embora, o que é que ele fez a seguir? Não, aquilo, como eu já disse, apesar de eu não me lembrar, isto é o que me foi contado, porque eu fiquei inconsciente, é que depois disto ter acontecido, ele dirigiu-se à garagem do nosso prédio, entrou no carro e foi a conduzir até à Póvoa de Santaria, casa dos pais. E deixou no chão? E deixou-me lá, sim. De madrugada? Não tive qualquer tipo de socorro durante esse período de tempo. Numa noite Numa noite temporal? de inverno, sim, de chuva, de muito vento, muita trevoada. E a seguir, ele vai à casa dos pais, ok, e a Sandra ficou por ali. E o que é que se passou depois? Aquilo que me foi contado é quando ele chegou à casa dos pais, contou aquilo que tinha feito. Que tinha feito uma grande asneira e que tinha atirado a Sandra pela janela. E os pais dele, o pai e o irmão, deslocaram-se à minha casa e encontraram-me caída no chão. E nessa altura colocaram-me dentro do carro deles e fui levada até à esquadra de Alfornelos. Mas espera, a Sandra, que tinha acabado de cair no segundo andar, ou tinha acabado de ser atirada no segundo andar, pegaram em si e puseram-na no carro, imagino Sim, que sem grandes preocupações com a sua coluna, quer dizer, admitindo que não são especialistas as pessoas que pegaram em si. Não deveriam ter feito nada disto, ponto. Quem não sabe, não mexe. Ok, puseram-na no carro. Isto até porque a Sandra trabalhava numa corporação de bombeiros, não tem alguma noção disto. Puseram-na no carro e a seguir? E a seguir dirigiram-se a essa esquadra de Alfornelos. Lá é que a polícia telefonou para os bombeiros e veio uma ambulância dos bombeiros da Amadora, é que me levou para o hospital. E onde é que os bombeiros encontraram? Dentro do carro, do banco traseiro. Bom, tudo isto que lhe contaram foi também contado pelo seu ex-companheiro. A quem? Penso que foi contado nessa noite em que foi, não sei se foi interrogado, se foi levado para a esquadra, foi contado aos polícias, penso eu. E esses polícias testemunharam em tribunal a dizer isso mesmo? Sim, testemunharam em tribunal. E não valeu esta confissão? Não, aquilo que eles disseram é que esta conversa tinha sido uma conversa informal, então não poderia ser valorizada como prova em tribunal. O casal vivia aqui na Brandoa há cerca de 6 anos, viviam em união de facto, projetavam um futuro juntos, mas os sonhos ruíram todos naquela noite de 10 de fevereiro de 2014. Edgar projetou Sandra janela fora. Ela caiu do segundo andar, de uma altura de cerca de 7 a 8 metros, ficou inconsciente cerca de 2 horas até ser socorrida. Esta mulher está condenada a ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida, a menos que algum tratamento revolucionário surja entretanto. O homem que a defenestrou, esse continua em liberdade e o Tribunal diz que ele é inimputável. Será, no máximo, ou se a decisão não se alterar, condenado a um internamento numa instituição psiquiátrica, num período que pode ir de 3 até 10 anos. Muito obrigado, Luís Maia. Há aqui também muitas questões que eu diria mal contadas ou mal explicadas, e há aqui coisas que não fazem sentido nenhum. Então, ele apercebe-se da gravidade daquilo que tinha feito e a primeira coisa que faz é meter-se no carro e ir para a casa dos pais. É ir para a casa dos pais. Como é que uma pessoa que se apercebe da gravidade do que acabou de fazer não diz, ai meu Deus, o que é que eu fiz, e vai tentar socorrer a pessoa? Bom, isso é, depois do que quer que seja que se possa classificar, o ato de ter defenestrado a mulher, atirado pela janela, a seguir, se ajudou, ajudou, se não ajudou, é omissão de auxílio. Tal e qual. Também está tipificado na lei. Agora, o que a lei diz é que é preciso, independentemente do estado de saúde mental da pessoa, isto é, por muito que uma pessoa seja doente, é preciso que se prove que no momento, no ato, no momento em que o ato é cometido, se essa pessoa está ou não dissociada da realidade. Isto é, se está ou não sob o efeito da doença. Exatamente. E, portanto, se o Tribunal considerou que este senhor deve ser internado como medida, em psiquiatria como medida cautelar, sim, e não... E, portanto, se o considerou inimputável, quer dizer que o Tribunal considerou que o ato que este homem cometeu, no momento em que o cometeu, estava sob o forte efeito da perturbação mental. Considerou o Tribunal. Curiosamente, dos relatos que nos chegam, designadamente pela vítima, sim, ele meteu-se no carro,
foi ter com os pais e disse aos pais que tinha acabado de cometer uma grande asneira. E, portanto, ele tinha consciência da gravidade do que tinha feito. Aparentemente, sim. Pronto. Depois, aqui chegados, cumpre-me dizer que acho muito estranho que numa rua da Brandoa alguém consiga estar 2 horas no chão sem ninguém lhe passar por perto. Eu acho estranho, não estou a dizer que não é possível. Acho estranho, não é? Especialmente depois de ter sido atirado para a janela, que não é propriamente uma coisa que aconteça todos os dias, não é? Nós temos uma pessoa na história que foi atirado para uma janela e bem, que foi o Miguel Vasconcelos, não é? Mas no dia-a-dia não é comum ires a passar na rua, olha, mandar uma pessoa da janela abaixo. Não é normal, não é comum. Portanto, é muito estranho uma pessoa ter estado 2 horas prostrada no chão inconsciente. Mesmo tendo acontecido. É estranho, não é? É fora de vulgar. Também é muito estranho e muito fora de vulgar alguém chegar, meter uma pessoa consciente ou inconsciente, uma pessoa que acaba de cair de um segundo andar, metê-la num carro. Isto é grave, isto não se faz, é proibido fazer. Não é? Quando se encontra uma pessoa que caiu de um prédio, a primeira coisa que se faz é chamar o INEM, não é mexer. Não se deve mexer. Muito menos sob pena de provocar um agravamento do estado em que a pessoa está. Pronto. O que se sabe é que alguém terá pegado na senhora, tê-la posto no carro e, de novo, outra estranheza, em vez de a levar para o hospital, voa para a esquadra. Voa para a esquadra. Como se tivesse sido crime uma pessoa ser atirada para a janela. Crime é atirar alguém para a janela. Ser atirado pela janela não é crime. Não é? Portanto, ser estranho, não é? Muito estranho, ter levado a pessoa para a esquadra, no banco de trás, tanto quanto ouvimos pelo relato, e não a ter levado ao hospital, ou sequer tê-la levado. Claro. Pronto, continua a ser estranho. Para mim, também é muito estranho o Tribunal não ter considerado nada disto. Isto é, pensava eu, mas lá está isto, de ser do povo, a gente não percebe nada de leis, não é? Pensava eu que, em presença de um relato desta natureza, estas pessoas tivessem sido chamadas à razão, porque não sei em que medida é que foi apurado o que é que podia ou não ter acontecido se a senhora não tivesse sido pegada por não técnicos em vez de ser pegada por técnicos, não é? Por exemplo, numa fratura do colo do fémur, se for um ignorante como eu ou como tu a pegar na senhora, pode ficar com problemas irreversíveis. Se num problema da coluna, de uma pessoa que tenha um problema de coluna, se for um ignorante como eu ou como tu a pegar nela, a senhora pode ficar com paraplégica, pode ficar com danos irreversíveis. Se forem técnicos do INEM, garantidamente que não ficará pior. Não é? Portanto, também acho estranho enfim, ter havido este julgamento sem que alguém tenha extraído certidão do que é que seja. Aqui chegados, e antes de voltarmos ao Maia, porque ele tem mais coisas para nos contar, eu gostava que tu repetisses essa avaliação do Tribunal em relação a esta pessoa. Exatamente. O coletivo de juízes considerou que o arguido tem uma personalidade emocionalmente instável e impulsiva, além de apresentar uma psicose orgânica associada à personalidade imatura e baixa tolerância à frustração. Isto é suficiente para mandar uma pessoa para um hospital psiquiátrico em vez de cumprir uma pena de prisão? É assim, Hernani, nós não sabemos em concreto a situação, temos sempre que estar aqui a falar um bocadinho no geral, não é? Mas, de facto, terá que se provar que naquele momento realmente ele não esteve, não conseguia avaliar aquilo que estava a fazer. Como já comentaram, é estranho que ele não tenha conseguido avaliar a gravidade dos seus atos, mas no momento seguinte tenha fugido, digamos assim, e depois tenha contado aquilo que aconteceu. Exatamente. Agora, este perfil é um bocadinho tenebroso, de facto é. Pelo que eu ontem ouvi, esta senhora esteve a falar no outro canal, este senhor já tinha, de facto, uma doença mental prévia e que tomaria medicação. E uma das hipóteses é ele ter deixado de tomar a medicação, que é um facto que é algo muito perigoso, as pessoas têm que ter muito cuidado nisso, o próprio e a família, sobretudo a família, tem que haver uma vigilância muito próxima para que as pessoas tomem de facto
a medicação, porque a medicação existe, que é, para alguma coisa para equilibrar aqui os impulsos, para não haver este acesso, exatamente, João, para não descompensar, portanto, para estar tudo compensado. Certamente o que terá acontecido a este senhor é que tudo descompensou devido à falta de medicação. Agora, este perfil faz com que estejamos todos em perigo, digamos assim, se este senhor está na rua, se este senhor não foi internado compulsivamente. A senhora conta assim. Que ele se cruza com ela às vezes. Exatamente, Hernani, isso é que me espanta, não só o facto de ter cometido um crime grave, uma vez que esta senhora, nem sei como é que está viva, não é, com estas circunstâncias todas, mas perdeu muita qualidade de vida. E este senhor continua na rua e continua certamente sem medicação nenhuma e sem acompanhamento médico nenhum. Acho que... Não, eu acho que, peço desculpa, ele deve ter, porque, por exemplo, ele nunca foi a nenhuma sessão de julgamento. Ou seja, este senhor foi julgado sem nunca ter ido ao tribunal, o que é a prova provável de que estará sob uma forte alteração do conhecimento da realidade. Não me parece, Hernani. Porque sempre foi representado por seu psiquiatra, que terá ido explicar aos senhores doutores juízes o estado dele. Agora, a mente humana tem coisas... O nosso cérebro tem coisas insondáveis. Há pessoas que não estão em condições de ir ao tribunal, mas estão em condições de ir à taberna. É isso que eu estava a dizer, pelo que a senhora ontem referia. Este senhor tem as rotinas normais de qualquer um de nós, vai ao café, está com os amigos, etc. Portanto, vagueia pela rua, digamos assim, com uma atitude absolutamente normal. Mas é isso que eu não consigo perceber, e se calhar vocês são capazes de me explicar, porque é que este homem é condenado a um internamento que pode ir, ok, eu não vou discutir a medida, ou aquilo foi condenado ou prisão ou a internamento compulsivo de entre 3 a 10 anos. Também me parece que seja, se ele tem um problema de saúde mental, parece-me que é muito adequado que seja tratado. Agora, o que eu não percebo é que, por causa do mecanismo legal, e agora falo do procedimento do recurso, como ele interpôs de recurso, aquilo está suspenso, não é? Sim. Até a decisão sobre esse recurso. Competia ao Ministério Público promover o internamento cautelar junto do juiz. Diria eu que não percebo nada dessas coisas, não é? Ou seja, porque isto eu, enquanto povo, posso perguntar, então, mas esse senhor só precisa de internamento depois do recurso? Não precisa agora? Precisaria imediatamente. O homem médio, não é? Como é que vocês dizem em direito? O bónus pater família. O homem médio. Pronto, o homem médio diria, está bem, acabou de se dar comprovado que o senhor está tomado por uma forte doença mental. Sim. Em presença da hipótese de um recurso, que é o que tu pensas no momento em que ouves a sentença, não é? Portanto, em presença da hipótese do recurso, era expectável, diria eu, aqui deste banco da ignorância, diria eu que era expectável que o Ministério Público promovesse junto do juiz, ou que o próprio juiz, de sua iniciativa própria, dissesse: o senhor vai preventivamente internado até que o recurso seja decidido, porque o senhor está tão doente, não pode andar na rua. Não pode andar na rua. Porque é um perigo para esta senhora e para todos nós, no fundo, para a sociedade, porque este senhor é um perigo. De certeza que o senhor doutor juiz terá sido aconselhado, quer por técnicos, quer por especialistas, que são coisas diferentes. Uma coisa é um técnico, outra coisa é um especialista. Mas eu queria te dizer o seguinte, isto é tão paradoxal, que esta mulher era tripulante de ambulâncias. Portanto, ela sabe melhor do que ninguém aquilo que lhe foi feito e que não devia ter sido. Claro. Mas o Luís Maia explica melhor. É verdade, esta mulher era tripulante de ambulâncias e terá ajudado a salvar muitas vidas. Sabe claramente que ninguém lhe devia ter mexido, devia ter tocado, ninguém devia ter tentado sequer auxiliá-la sem ter formação para isso. O que devia ter sido feito era ter sido chamado o INEM. Foi isso que ela nos disse hoje de manhã. Neste momento, esta mulher que era tripulante de ambulâncias vive na prisão do segundo andar, onde vivia com o seu ex-companheiro. A casa que foi comprada pelos dois para construírem um futuro, e o futuro este que ficou, que foi abruptamente interrompido a 10 de fevereiro de 2014.
Sandra vai provavelmente passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Na Corporação de Bombeiros, onde ela trabalhava, os lisbonenses têm muita vontade de a aceitar de volta, noutras funções, obviamente, não como tripulante de ambulâncias. O problema é que estamos a falar de uma das corporações que ainda está instalada em instalações, passa a redundância, muito antigas, ou seja, não há acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, e isso dificulta também o regresso de Sandra ao trabalho em funções que sejam compatíveis com a mobilidade que ela tem. Mas não foi só a mobilidade nas pernas, não foi só o trabalho que ela tanto amava, ao qual ela não vai poder regressar. Sandra ficou, por exemplo, também incontinente para o resto da vida. Mas ela, na primeira pessoa, explica-nos quais são as limitações que neste momento enfrenta e diz-nos também aquilo que sente num momento em que percebe, no momento em que sabe que, se a decisão do Tribunal não for alterada, o homem que a atirou do segundo andar, da janela do segundo andar, nunca cumprirá uma pena de prisão. A Sandra ficou paraplégica. Sim, fiquei. Tive um traumatismo vértebro-medular e um traumatismo craniano. Isto é para o resto da vida? Sim, é irreversível. Mais sequelas, para além desta, sob o ponto de vista físico? Muitas coisas que foram alteradas, não só a nível dos membros inferiores, mas há outra série de órgãos que ficaram afetados. No seu dia-a-dia, onde é que se sente mais a diferença, para além de não andar, como é óbvio, não é? Dores que tenho que conviver com elas diariamente. Há funções que o seu corpo não executa atualmente? Não, o corpo já não obedece da mesma maneira que antes. Tive que reaprender a fazer coisas tão básicas do nosso dia-a-dia, como o tomar banho, o vestir, calçar, coisas que depois destes 2 anos já consegui executar com mais rapidez, mas isso foi um processo. A Sandra... Não, eu era tripulante. Era tripulante? Sim. Vai alguma vez, nem que seja remotamente, poder voltar a exercer a sua profissão? Ou outra qualquer na corporação? Outra qualquer dentro da corporação, sim. Posso executar outras funções, como operadora de central, atender telefonemas. Agora, fazer o que eu fazia antes, entrar numa ambulância, entrar num carro de combate a incêndio, nunca mais vai voltar a acontecer. A Sandra hoje vive prisioneira no segundo andar. Sim, é a casa onde vive. É a minha casa, que não me permite sair à rua quando quero, sem ter que depender de ajuda de terceiros. Mas ao que parece, o tribunal terá decidido que o homem que a atirou da janela não tem que ir preso. Não. Foi isso que ficou decidido. Inimputável, não vai cumprir pena na prisão. O tribunal diz que ele não tinha consciência do que fazia naquela altura? Pelo que eu percebi, o juiz deu esta sentença baseado nos relatórios psiquiátricos que leu. Certo, mas chegou-se à conclusão que ele não estava consciente, ou estava consciente daquilo que estava a fazer? Estava consciente, porque durante todo este processo no tribunal foram ditas várias vezes, todas as testemunhas que lá estavam ouviram, que ao tribunal não restava qualquer dúvida em como isto foi um homicídio na forma, homicídio tentado na forma voluntária. Bom, e o que é que lhe parece a si, tendo em conta a sua prisão e tendo em conta agora esta sentença, o que é que lhe parece esta sentença? Que não é justa, porque a pessoa que tinha noção de que aquilo que fez foi errado, foi pôr em causa a vida humana, que é o bem mais importante que pode existir, e não teve consequências nenhumas do ato que fez. Continuou em liberdade durante estes 2 anos, após o julgamento continua em liberdade e não faz sentido. O homem que defenestrou Sandra em 2014 já tinha uma doença psiquiátrica conhecida, tomava medicação, ou melhor, tinha prescrita a medicação, mas nem sempre a tomava, às vezes recusava-se a tomar. Sandra contou-nos que, por vezes, a meio do dia, ligava para o companheiro para perguntar se ele já tinha tomado a medicação, e ele dizia que sim, mas muitas vezes isso era mentira. Mais um dado curioso, este homem, que segundo o tribunal não está, eu diria, apto para ir para a prisão, porque não lhe podem ser imputados os atos que ele
cometeu naquela noite, estava apto, segundo o Ministério da Administração Interna, para trabalhar. Isto porquê? Porque ele trabalhava como segurança numa empresa e o Ministério da Administração Interna, ainda há pouco tempo, lhe renovou o cartão que o deixa apto a trabalhar, a fazer o trabalho que ele exercia. Na verdade, ele está de baixa, não tem trabalhado, Edgar, este homem não tem trabalhado, mas o Ministério da Administração Interna disse, enviando-lhe o cartão, que ele poderia continuar a trabalhar se assim o entendesse. Hernani, explica-me lá que eu estou a ficar com comissões. Não explico. Não, tens que me explicar. Não explico. Tens que me explicar como é que um Isto tribunal... vai além da minha capacidade de raciocinar. Então vamos lá raciocinar aqui os três e toda a gente está lá em casa. Como é que uma pessoa que o tribunal considera que não está apto para perceber o que fez? Naquele momento. Sim. Mas já tem consciência de que fez as neiras e mete-se no carrinho e vai para a casa dos pais. Sim. Dizer, eu fiz isto. Portanto, ele tem consciência. Porque, é assim, ele pode não ter consciência, vamos admitir que ele de facto, porque ninguém sabe, porque a única pessoa que poderia responder a isto não se lembra, que é esta senhora que está presa. Eu queria falar com a doutora Teresa Paula Marques precisamente por isso. Então explica-me. Não se prova o acidente, isto é, ninguém se lembra. Ele não foi a tribunal depor. Porque é preciso nunca deixarmos de dizer isto. Este senhor não foi depor. Esta senhora não se lembra, ou diz que não se lembra, nós não sabemos, não é? Ninguém está dentro do cérebro do outro, não é? E, portanto, o que é que o Tribunal está convencido? De que, não tendo esta senhora qualquer traço de personalidade suicida, não é? Uhum. Nem tendo a hipótese dela ter caído acidentalmente sido plausível, não é? Ficou o Tribunal convencido que esta senhora foi, de facto, atirada. Agora, sim. Doutora Teresa, esta mulher está presa a uma cadeira de rodas, mas também está presa, é prisioneira da memória, ou da falta dela. Prisioneira da memória, prisioneira da casa, uma vez que não pode sair de lá sem ajuda. Enfim, esta senhora parece que ela é que foi condenada, não é? Claro. Não, isso foi garantidamente. Certamente. Bom, pode acontecer em situações extremas que o cérebro se proteja apagando durante algum tempo, porque a memória pode voltar. É uma questão de proteção. É da autodefesa. Da autodefesa. Pronto. Ou seja, o cérebro recusa-se a reviver momentos que lhe foram muito dolorosos. De uma maneira direta, Hernani. Porque muitas vezes o que acontece é que ficam com pós-stress traumático, não é? Portanto, não revivem propriamente, não se lembram propriamente da situação em si, mas depois revivem-na de outra maneira, com os sonhos, às vezes com sons que lhe lembram aquela situação e que automaticamente cheiros, todas essas coisas. É estranho que esta senhora não refira nada disso. Aliás, o discurso desta senhora é muito de um embutamento afetivo. Desculpem o palavrão, é um bocadinho como se estivesse anestesiada afetivamente, como se estivesse a descrever uma situação de outra pessoa, não dela. Claro. Não é? Agora, de facto, só avaliando-a, claro, é que saberíamos o que é que se está aqui a passar. Mas, por um lado, ela expõe-se sabendo que o agressor continua à solta e que é um perigo real para ela estar-se a expor, uma vez que é um indivíduo que tem fraco controle dos impulsos, todas essas coisas, quer dizer, e por um motivo fútil, que foi não gostar de quem ganhou no concurso, faz uma coisa destas, quanto mais vendo que esta senhora o está a expor. Portanto, por um lado ela tem esta atitude, por outro lado tem de facto uma atitude muito de um grande distanciamento afetivo da situação, ao Maia que não é? A única coisa que queria era um pedido de desculpas. Exato, e até isso a mim parece-me estranho, mas eu tenho maior respeito pelas emoções dos outros. Não, pois, se calhar é aí que ela conseguiria encontrar alguma paz interior, não é? Não sabemos. Queria dizer o seguinte, aqui chegados, resta-nos perceber o seguinte, o Estado ainda não tomou medidas em relação a este homem, mas também não tomou medidas em relação a esta mulher. Pois não. Ou seja, o Estado assobia para o lado e está a julgar um homem, toma uma decisão sobre o homem, sobre a vítima. É mais do mesmo. As vítimas em Portugal são figurantes dos tribunais. São figurantes.
Tu não tens uma pessoa da Segurança Social preocupada com esta senhora, não tens um psicólogo que tenha feito, enfim, o luto deste trauma, não é? Pelo menos ela não o refere, não é? Não refere. O Maia esteve com ela a manhã toda. Ok. Pronto, não é? Portanto, a vítima, de novo, mais uma vez e sempre, não é? É como as crianças nos processos de regulação parental. São ali figurantes e o problema são os adultos, não é? E aqui é a mesma coisa. Claro. No tribunal esteve toda a gente, esta senhora também terá estado, não é? Menos a Ou melhor, pessoa. esteve, menos o outro, coitado, estava tomado de uma tal comoção e alteração mental que não pode ir a tribunal, não podia estar mas pode ir beber café, não é? Pode E já trabalhar. agora, escândalo dos escândalos. É isso, Hernani. Escândalo dos escândalos, o Ministério da Administração Interna, apesar de tudo o que se diz no tribunal sobre este senhor, acha que ele pode ser segurança. De quê? Explica-me. Sabes de quem é que ele devia ser segurança? De quem? Não sei. Se o Ministério da Administração Interna lhe passa um cartão de segurança, deviam-no pôr à porta do Ministério a fazer de segurança. Não são precisos exames psicotécnicos Eu para penso ser... que sim. Preciso tudo Eu e mais penso que alguma sim, coisa. eu Até penso falta que de sim. juízo é preciso às vezes. Pronto. E portanto, eu acho quero que... acreditar que se sim. o Eu sei, daqui sem respostas. Se o Ministério da Administração Interna passa o cartão de segurança a este homem, é porque este homem pode ser segurança, designadamente à porta do Ministério. Certo? Há uma figura no direito que eu não sei se... Olha, não se me fales de aplica figuras aqui, do direito, porque eu só mas não- vejo é o direito a fazer figuras tristes. Portanto, Não tem a ver com o direito penal, tem a ver mais com o direito civil. Mas é uma figura, é uma máxima de direito que se chama venire contra factum próprio. Ou seja, é nós agirmos contra nós próprios. Nós dizemos uma coisa, imaginemos num contrato, qualquer coisa, e depois fazemos uma... Estás a ouvir, Hernani? Fazemos uma coisa completamente contrária. sim, sim, sim. E quer dizer, há um tribunal que diz que este homem não está apto sequer para participar nas sessões de julgamento, Pois. é representado por isso, mas há o Estado, na mesma, que diz que ele está apto para ser segurança. É o que se diz o povo, 2 pesos e 2 medidas, não é? Não se Não consegue perceber. compreender uma coisa Saio dessas. daqui sem respostas. Pois eu Mas também. deixem-me só... Eu também. Deixem-me só voltar aqui ou fazer uma pequena promoção. Ainda não falamos disto desde que começamos a terceira parte e é preciso lembrar só a quem está lá em casa que pode continuar a ligar ao 760 300 600. Já sabe que este é o número que lhe dá acesso direto a este valor que está a ver aqui, a pulsar aqui à minha esquerda, aliás, à minha direita. Está tudo trocado, que são os 19.750 euros de jackpot que juntos garantido, prémio mínimo para quem é selecionado, faz então um total de 20.750 euros que podem ir para a sua casa hoje. Já demos 500 euros há pouco a uma senhora que estava a tomar banho e que por pouco, porque estava a tomar a sua banhoca, ia perdendo os 500 euros que nós lhe queríamos dar. Por sorte, a Nora atendeu o telefone e ainda levou os 500 euros para casa. Você pode levar 1.000 euros no mínimo e 20.750 euros no máximo. Eles estão ali para serem arrebatados por quem queira vir a jogo connosco, mas para isso já sabe, terá que ligar as vezes que entender, as vezes que puder, o 760 300 600. Vá visitar a página 390 do Teletexto, está lá o nosso regulamento todo disponível para a sua consulta e depois, se achar que sim, ligue 760 300 600. Faça o que fez a Dona Maria Vieira de Barcelos, que ontem levou para casa 5.250 euros. Bem bom, para quem não estava a contar com esta quantia, receber um cartãozinho a valer 5.250 euros. Espetacular. 760 300 600. Mas, João Paulo Rodrigues, Diga. tu hoje lanças um livro ou tiras o livro? Ou defenestras o livro? Eu não vou defenestrar o livro. Então. É um livro que nós lançamos do Universo de Curral de Moinas, Sim. escrito pelo Henrique Dias e pelo Frederico Pombares, que são os Um servos. grande abraço para o Henrique, o Frederico não conheço. Ele vai lá estar, mas também vai lá vou estar, que conhecer são logo. os grandes servos por trás do que Universo horas de é? Curral de Moinas, às 19. Aonde? Na esplanada do Jardim da Mata, Que é, perto da Rotunda do Relógio. ou seja, Em na Lisboa. H. Coutinho. Exato, na H. Coutinho. Pronto, não falavas nisso, mas ninguém falava. Não tens vergonha? Tenho. Hoje o João lança um livro. É para irem lá todos. Eu tenho muita vergonha. Avenida H. Coutinho, na esplanada do Jardim da Mata. É assim que se diz? Exatamente. Pronto. Muito bem. Então vá. Bora. 2000... Novo tema. Novo tema? Não vamos falar dos Pokémons, só falamos sexta-feira. Falamos na sexta-feira. Porque eu dos tenho Pokémon. 2 Pokémons no jardim, quero ir apanhá-los agora e, portanto, despacha. Anda. Vamos prosseguir rapidamente para o próximo tema, desculpa.
Uma menor de 14 anos, residente em Vila Nova de Gaia, terá sido abusada sexualmente pelo padrasto. A jovem terá contado o caso à mãe, mas a progenitora nada terá feito. Além de não ter denunciado o sucedido às autoridades, a mulher também não obrigou o companheiro a sair de casa. O suspeito só foi detido 6 meses depois, quando a menina decidiu falar do caso na escola que frequentava. Hernani, explica-me porque é que 6 meses depois a mãe ainda não tinha feito nada. Eu não explico isso. Eu quero é que me expliquem porque é que a mãe continua com uma criança, a tomar conta de uma criança. Isso é que eu quero que me expliquem. Ou seja, há uma criança que é abusada. A mãe toma conhecimento, assobia e olha para o lado. Anda toda a gente metida nisto. O tribunal, os advogados, os estes, aqueles e os outros. E acaba-se isto tudo. O homem é preso e ela fica a tomar conta de uma criança. Então, CPCJ existe ou não? Desculpa lá, tenho que falar assim indignado como o Zé Povo. Exatamente. Não é? Então, é assim que nós falamos. Então fica esta mulher tem condições para tomar conta de alguém? Não me parece, de facto. A menina fez muito bem, a primeira coisa é dizer aos pais, e daqui eu lanço de facto essa ideia de que quem estiver a viver uma situação destas deverá, a primeira coisa que dizer é aos pais, ao pai ou à mãe, consoante o caso. Pronto, a menina fez muito bem e fez muito bem em continuar a insistir no ponto, portanto, que o segundo passo foi dizer na escola e a escola sim atuou. Agora, o resto de facto não se compreende. Outra questão importante é um bocadinho, às vezes as pessoas acham que os agressores estão na rua, não estão. Está mais que provado que a maioria dos agressores sexuais são pessoas conhecidas e muitas vezes pessoas que estão lá dentro de casa. Exatamente. É preciso ter muito cuidado com isto, é preciso os pais estarem muito atentos a esta questão e eu não consigo realmente compreender como é que uma mãe não sente as dores da filha. Exatamente, não se coloca do lado da filha. Ela perguntou-lhe a ele e ele disse-lhe, não, isso foi... Eu acho que isso aconteceu assim de uma forma natural, eu tinha acabado de acordar e tal, e esta mãe fica-se com isto. Fica-se com isto. Este a não ser que haja uma dependência, ou há uma dependência mas este psicológica. Homem está acusado de abuso sexual de menores dependentes. E não só. 3 crimes de violência doméstica e 3 crimes de ameaça agravada. Exatamente. Ok? Pronto. Não sei o que é que esta mulher está acusada, mas há uma coisa que a CPCJ tem que saber. Esta mulher não tem condições para tomar conta de filho nenhum. Porque nenhum progenitor, homem ou mulher, que submete os seus filhos às vícios sexuais de outro adulto, merece sequer olhar para os filhos. Lamento ter que estar a falar assim. Merece sequer olhar para os filhos. E não digo mais nada, a doutora também não, porque eu tenho aqui um Pokémon para apanhar aqui por trás da coisa. Está bem ou não? Pronto, eu não tenho o meu telemóvel. Alguém viu o meu telemóvel? Não tens o teu telemóvel. Se derem o telemóvel, começas a apanhar Pokémons no meio do público. Olha, está aqui o nosso Zé Luís, o nosso Zé Luís. O nosso Zé Luís é o Pokémon mais valioso do jogo todo. Não vale a pena cá vir apanhá-lo. Sexta-feira, a doutora Teresa Paula Marques vem cá falar dos Pokémon. Muito bem, um aplauso para os nossos especialistas. Muito obrigado. Vemo-nos logo.